Olá pessoal, tudo bem? Após darem uma assistida no vídeo que está aí embaixo, né, de um link que eu deixei disponibilizado aí para vocês, eu vou retomar o conceito de razão aqui rapidinho, né, de um exercício que eu tinha deixado para vocês fazerem, que foi enviado pelo Teams aí, que é a questão 6, tá bom? Vamos fazer ele rapidinho e qualquer dúvida depois vocês podem tirar comigo nas aulas online, tá certo? Um grande abraço para todos e sejam todos muito bem-vindos. Então esse exercício fala o seguinte, ele fala assim, ó, considere os retângulos abaixo. Nós temos aqui do ladinho o retângulo A, né? Aqui tem um retângulo A que ele tem 60 centímetros e 30 centímetros, né? 60 de base e 30 de altura. E aqui o retângulo B, ó, ele tem 120 centímetros de base e 50 centímetros de altura. Então, só para recordar aqui que é uma razão nada mais é do que uma fraçãozinha, né, gente? Então, para nós resolvermos o item A aqui, vale lembrar que como a razão é uma fração, o exercício ele tem que falar quem é que compõe essa razão. Então, olha o que ele diz, ó, qual é a razão entre a base e a altura do retângulo A. Então, quer dizer, se nós fôssemos pegar aqui o retângulo A, né, nossa, deixa eu diminuir essa cor aqui. Então, se nós formos pegar aqui o retângulo A, olha o que vai acontecer. No retângulo A, quem que seria a base dele, né? No retângulo A, eu teria a base pela altura. Isso quer dizer que a razão, que é a fração para o retângulo A, seria pegar a medida da base e dividir pela altura. Então, como que ficaria essa razão? Ficaria assim, a base do retângulo A vale 60 e a altura do retângulo A vale 30. Tudo bem até aqui? Nós sempre gostamos de deixar na forma mais simples possível, né? Então, nós vamos dar uma simplificadinha nesses valores. Vale lembrar que como temos um zero em cima e um zero embaixo, nós podemos simplificar ele direto. Então, ficaríamos com 6 terços. E é claro, né, gente? Nós podemos olhar para ele assim, ó, 6 dividido por 3. Que nesse caso, essa divisão é uma divisão exata. 6 sobre 3 é 2. Certo? Um outro jeito de ver isso seria aplicando a simplificação entre o 6 e o 3 também, onde eu dividiria o 6 por 3 e dividiria o 3 por 3. Vale lembrar que esse processo aqui é o processo que nós chamamos de simplificação. E esse simplificar é encontrar a fração que é chamada de irredutível. Só para recordar, tá? Então, uma fração irredutível é aquela que não dá mais para a gente simplificar, tá bom? Olha o que acontece então. Ficaria só o número 2. Aí você vai falar, Eduardo, mas 3 dividido por 3 é 1, ficaria 2 sobre 1. Concordo com vocês, mas a gente já sabe que embaixo de todo número no denominador sempre vai ter 1. Então, isso aqui eu posso considerar que é apenas o número 2. Ou seja, qual que é a razão entre a base e a altura do retângulo A? A razão é 2. E como que a gente faz para o retângulo B? Né? Se eu vier aqui, ó, para o retângulo B, é do mesmo jeito, né, pessoal? Para o retângulo B, ó, vai ficar da seguinte forma. Ele quer também a base pela altura. Então, quando ele quer a base pela altura, vai ficar assim. A base do retângulo B é 120 e a altura do retângulo B é 50. Vamos ver se dá para simplificar. A primeira coisa que nós fazemos, ó, eliminar esse zero aqui, tem um zero em cima e um zero embaixo, numerador e denominador. Então, ficaria... Opa, desculpa. Deixa eu remover aqui a anotação. Então, ficaria o seguinte, ficaria 12 quintos, ou 12 sobre 5, tá ok? E vamos perceber que o 12 e o 5 não dá para simplificar mais, porque eu não consigo dividir o 5 por nenhum outro número que esteja abaixo dele. Ou seja, eu não consigo dividir o 5 nem por 2, nem por 3 e nem por 4. Eu só consigo dividir ele por 5, porque ele é primo, lembra lá, viu, gente? E o 12 não dá para dividir por 5. Então, essa fração já está na forma irredutível. O que significa isso? Que a razão entre a base e a altura do retângulo A é 2. E a base e a altura do retângulo B é 12 quintos. Ok? Vamos agora para o item B. Vou diminuir aqui um pouquinho, ó. E como que ficaria, então, o item B? O item B fala assim,
Para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura. Assim, qual a área dos retângulos A e B? Então, só para lembrar, né? Como que eu calculo a área nesse caso? Vai ser base vezes altura. Essa é a formulinha aqui da nossa área, né? Como que ficaria, então, a área do retângulo A? Para o retângulo A, nós teremos base mede 60, vezes a altura, que mede 30. E nós sabemos que 60 vezes 30 vai dar 6 vezes 3 aqui dá 18, 0, 0, ou seja, 1.800. Na dúvida, né, pessoal? Monta a multiplicação aí, né? Vou fazer ela aqui no cantinho, ó. 60 vezes 30. Os zeros, lembra lá? A gente pode só descer eles, né? Não tem problema nenhum. E fica 6 vezes 3, 18, ou seja, 1.800. Tá certo? Então, essa conta aqui eu vou apagar, mas durante o vídeo vocês já sabem que nós fizemos. Então, nós temos 1.800 unidades de área, que eu chamo de U.A. Mas o que é a unidade de área? Olha lá, está em centímetros. Então, aqui ó, nós temos 1.800 centímetros quadrados, não pode esquecer, tá bom? E como que ficaria a área do retângulo B? Para o retângulo B é a mesma coisa que para o retângulo A. Ou seja, nós vamos pegar o 120, que é a base dele, e multiplicar pela altura, que é 50. Tá certo? Então, se nós fizermos 120 vezes 50, vamos encontrar o número 6.000. Então, 6.000, o quê? Centímetros quadrados. Tá certo? Bem tranquilo, bem simples. Olha isso. Qual a razão entre a área do retângulo de maior área com o retângulo de menor área? Então, nós temos outro problema aqui que está falando sobre a razão. Ele quer saber a razão, ou seja, a divisão, a fração entre a área do retângulo, que eu vou só colocar ret aqui, tá? Maior, eu vou colocar maior aqui, tá, gente? Mas vocês sabem que é o retângulo de maior área, tá? E aqui embaixo, a área do retângulo que é menor. Ok? Não pode esquecer que nós estamos fazendo a leitura lá em cima do texto e aqui a razão ela tem que estar igualzinha, tá certo? Então, olha como que vai ficar essa fraçãozinha aqui. Vai ficar assim, área do retângulo maior. A área do retângulo maior nós já calculamos aqui no item B. Então, a área do retângulo maior é 6.000 centímetros quadrados. E a área do retângulo menor é de 1.800 centímetros quadrados. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Lembra que isso aqui é uma fração, né? Já dá para fazer a divisão, é claro. Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos eliminar aqui primeiro, ó, um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima e um zero embaixo. Numerador, né? Não pode esquecer, ó. Numerador. E quem está aqui embaixo, ó, é o denominador. É que nós vamos falando assim em cima e embaixo para ficar mais rápido. Então, olha isso, pessoal. Nós vamos fazer a seguinte divisão. Vamos fazer a divisão 60 por 18, ou seja, 60 18avos. Percebam que ele quer a razão. E a pergunta é, olha essa fração, 60 sobre 18. Dá para simplificar? Claro que dá. Se você tem mais dificuldades, começa simplificando pelo 2. Lembrando que os números primos, né, a gente vai dividir sempre por números primos. Ou se você já consegue, tem mais facilidade, você já pode dividir por números que são maiores também, múltiplos, né, no caso. Tá bom? Então, os principais números primos, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né? E aí continua. Então, eu vou olhar o 60 e vou olhar o 18 e vou ver se dá para dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Quem tem mais dificuldade, faz assim. Quem tem mais facilidade, já vê um número maior aí que dá para dividir. Tá ok? Então, eu vou começar aqui, ó, dividindo por 2. E a pergunta é, por que o 60 dá para dividir por 2 e por que o 18 também dá? Porque, gente, quando divide por 2, é porque o número é par. Então, todo número par é divisível por 2, certo? Não pode esquecer. Então, como que fica 60 dividido por 2? Dá 30. E quanto que dá 18 dividido por 2? 18 dividido por 2 dá 9. E agora você vai olhar para o 30 e para o 9.
O 9 já não é par, ele é ímpar. E se ele é ímpar, pessoal, olha o que nós temos que pensar. O 2 não dá para dividir. Então, o que nós vamos fazer? Vamos olhar o próximo número. Qual que é o próximo aqui, ó? O 3, tá certo? Então, vamos pensar. O 30 dá para dividir por 3? O 30 dá para dividir por 3, está na tabuada do 3, né? E o 9? O 9 também. Então, nós vamos dividir ele por 3. Ah, só para recordar, qual que é a regra rápida para verificar a divisão por 3? Não sei se vocês se recordam, mas a regra rápida é assim. Imagina que nós estamos com o número 1250. Eu vou somar os algarismos dele, ó. 1 mais 2 mais 5. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. A pergunta é, o 8 está na tabuada do 3? Não. Se ele não está na tabuada do 3, quer dizer que o número 1250 também não está. Entenderam? Então, não está na tabuada do 3. Tabuada do 3. Um outro probleminha. Imagina aqui que nós temos assim, ó. 1251. Olha isso, ó. 1 mais 2 mais 5 mais 1. Né? Lembrando que a gente já estudou isso aqui lá no 6º ano, né? Vimos os porquês e tal. Então, 1 mais 2, 3, mais 5, 8, mais 1, 9. E o 9 está na tabuada do 3? O 9 está. Se o 9 está, o que acontece com 1251? Ele também está na tabuada do 3. O que significa estar na tabuada do 3? Quer dizer que dá para eu dividir por 3. Ele é divisível por 3. Então, vamos continuar. 30 dividido por 3, desculpa, vai dar 10. E 9 dividido por 3, nesse caso aqui, vai dar 3. Então, nós temos a razão 10 terços. Ok? Então, qual que é a razão da área do retângulo maior pela área do retângulo menor? 10 terços. Ok, pessoal? O que significa esse 10 terços, né? Significa que para cada 3 centímetros quadrados que eu tenho no retângulo menor, eu tenho 10 centímetros quadrados no retângulo maior. Ok? É isso que representa. Então, vamos continuar e vamos ver o item D. O item D fala assim, o retângulo B é uma ampliação do retângulo B. Gente, o que é ampliar? Ampliar nada mais é do que quando eu venho aqui, ó, desenho uma figura, eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Quando não ficou bem um retângulo, né? Quando eu pego esse cara que está aqui desenhado, ó, e eu faço assim com ele, ó, percebam que eu estou aumentando o comprimento e a largura ao mesmo tempo. Olha isso, ó. Quer dizer, se eu estiver aumentando o comprimento e a largura na mesma razão, significa que ele é uma ampliação. Vejam bem, vamos pensar aqui na forma de número, né? Que às vezes é um pouco mais fácil para nós. Então ele fala assim, ó, o retângulo B é uma ampliação... gente, desculpa, ó. O retângulo B é uma ampliação do retângulo A, tá bom? Isso não faz sentido nenhum. Então, vamos ver o comprimento e vamos comparar eles, ó. Vamos comparar os comprimentos. Olha isso. O retângulo A, qual que é o comprimento dele? O comprimento do retângulo A, né? Se nós formos olhar aqui, ó, o comprimento dele vale, vamos olhar lá, 60. E do retângulo B? Do retângulo B, o comprimento vale 120. Então, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Nós temos o seguinte, se você parar para pensar, do 60 para 120, o que você fez? Do 60 para 120, você multiplicou por 2. Quer dizer, automaticamente, quando você multiplicou esse cara por 2, deu 120. Vamos fazer a mesma coisa, ó, para largura, né? No caso aqui a gente está chamando de altura. Para altura. Como que vai ficar a altura do retângulo A e a altura do retângulo B? A altura do retângulo A vale 30. Opa, desculpa. E a altura do retângulo B? A altura do retângulo B está sendo lá, ó, 50. Vou subir aqui a tela para ficar mais fácil, tá? Vai estar sendo 50. E a minha pergunta é, do 30, se ele fosse virar 50,
eu ia multiplicar por 2. Eu pergunto, Eduardo, por que você está falando multiplicar por 2? Porque, gente, ó, se aqui eu estou multiplicando por 2, aqui, ó, eu também deveria multiplicar por 2. E nós não estamos fazendo isso. Por quê? Porque 30 vezes 2 dá 60 e não 50. Então, esse cara, se eu multiplicar por 2, essa conta não é verdadeira. Isso significa que o retângulo B, ele não é uma ampliação do retângulo A. Se ele fosse uma ampliação do retângulo A, o mesmo número que eu multipliquei o comprimento, eu teria que multiplicar também a altura, como foi visto lá na sala de aula, né, e durante as nossas atividades. Então, quer dizer que esse 2 aqui, ó, é uma mentira, isso não está acontecendo. Se não está acontecendo, significa que o retângulo B não é uma ampliação do retângulo A. Então, eu não posso dizer que eu estou ampliando ele, ok? Hoje nós fizemos apenas uma retomada, né, de conteúdo, um exercício, na verdade, e a partir da semana que vem nós retomaremos as nossas aulas mesmo, né, através aqui da plataforma, e aí vocês vão perceber que nós temos que assistir os vídeos e nós temos que tentar desenvolver as atividades. Além disso, vai estar disponível para vocês aí os nossos atendimentos síncronos, ou seja, as aulas que a gente vai ter possivelmente pelo Teams. Tá certo, pessoal? E aí o link eu coloco sempre aqui na plataforma. Avisem os colegas, avisem todos os companheiros de sala que nós vamos voltar e vai dar tudo certo para esse ano. Beleza? Um abraço para todos vocês e até a próxima.